Boa noite, Will. Tudo bem? Muito boa noite, Debre Bucar. Que quarta-feira maravilhosa. Vamos fazer um programa daquele hoje. Isso. Boa noite, Will. Boa noite, Debre. Boa noite, Getúlio, Hilton. tudo Hoje bem? nós vamos arrebentar aqui hoje, hein? Vamos fazer Que acontecer. isso? Puxa mais perto esse microfone. Que você pediu pra Bora. trocar o microfone, agora tem que ficar bem pertinho, assim, igual radialista. Tá Getúlio. certo. Muito bonito esse terno seu. Tá de Oh, parabéns. Um obrigado, bom rosto, rapaz. Um cara fino igual você. Sem querer fazer propaganda, mas é lá por Vinícius Fernandes, Por né? favor, O cara é faça fera. propaganda. A gente tem que divulgar os nossos parceiros. Não é isso, Exatamente, Will? exatamente. O melhor do Esse Brasil. é o nosso objetivo aqui. O meu da também, lá do Master. Vinícius Fernandes, Olha grande só. parceiro aqui do Grupo Master. Isso. Cara sensacional, que veste muito bem toda a turma aqui do programa e do Estádio Goiás. Muito bem. Vamos juntar nós três, então, darmos a boa-vinda ao nosso convidado, né, dessa noite. Boa noite. Seja bem-vindo Boa ao programa noite, Negócio Maciel. Network. Boa noite, Muito boa Maciel. noite. Maciel Silva, sócio proprietário da MS Mídia. Isso. Exatamente. Gente, Marcelo, boa noite. A gente Obrigado. sempre pede aos nossos convidados que façam a gentileza, por favor, olhar para essa câmera aqui e dizer quem é, de onde veio e o que faz. Muito bem. Muito boa noite. Obrigado aqui pelo convite, ao Getúlio, a toda a bancada aqui. Eu sou o Maciel Silva, sou o proprietário, fundador da agência MS Mídia, né? Então, nosso trabalho é focado em posicionar as empresas no Google de forma orgânica, sem necessariamente investir em tráfego pago. Então, esse é o trabalho que nós temos feito aí em várias empresas e acredito que hoje a gente vai poder falar um pouquinho aqui desse trabalho, como ele se dá e talvez trazer aqui informações valiosas para o empresário que está em busca de informações como melhorar seus resultados através do Google Meu Negócio. Muito bem. Show. Marcelo, eu começo falando aí, já me segue aí agora no Instagram, entra aí Debre Bucar, siga o programa Negócio Network, né, Getúlio? Nós estamos Sempre. falando isso, nós estamos fazendo esse trabalho de levar informação aos nossos telespectadores. Olha que imagem linda, cara. Olha lá, Wilton. Até você ficou um rapaz mais ou Até menos. eu fiquei elegante, olha pra você ver. Até eu, né? Que é isso? Eu sou o Parabéns, melhor que tá dá uma tendo. salva de palmas aí pra produção. Olha, tá de parabéns, viu? Tá Ontem bem. tivemos contratempos aqui. Ontem a bruxa estava solta aqui. Ontem. Vixe. Só tentamos entrevistá-la, mas ela não queria dar entrevista. La mas queria Bruja Verona. falar mal de nós. Né? Marcel, e aí a gente sempre levanta um brinde aqui aos nossos convidados. Seja bem-vindo. Saúde. Saúde. Sucesso dessa entrevista. Muito obrigado. Nossa, com certeza vai ser incrível. Enquanto você toma o vinho, já vou preparar a primeira pergunta aqui agora. Vamos falar de negócio e network agora. Seguinte, o Google, ele já não é apenas um buscador. Ele é praticamente uma infraestrutura global de internet. O Google tem várias frentes de negócio. Como essa transformação, ela impacta governos, empresa e até a vida pessoal das pessoas comuns? Como que toda essa estrutura do Google, na sua visão, impacta isso? Muito bom, muito obrigado pela pergunta. Pergunta muito pertinente, porque o que ocorre? Eu sempre gosto de fazer muitas interações com os empresários perguntando da seguinte maneira: qual foi a última vez que você pesquisou algum produto, algum serviço no Google antes de comprar? Né? Sei lá, o dente quebrou. Normalmente, se você não tem um dentista próximo, você pesquisa no Google, você liga para alguém, qual que é o movimento? A maioria das pessoas sempre falam, normalmente eu pesquiso no Google, principalmente se eu estou num local que eu não conheço ninguém, que eu preciso de uma situação ali de urgência, né? Então, falando primeiro aí com relação à sociedade, ela impacta de forma muito direta na decisão de compra das pessoas. As pessoas optam muito pelo aquilo que está escrito no Google, pelas informações que estão ali, para decidir se vão contratar, comprar ou não algum produto ou um serviço. Então, do ponto de vista social, eu diria que é extremamente importante porque ele vai definir sim a decisão de compra, né? Falando um pouquinho do lado agora empresarial, ocorre que no Brasil, né, a gente sabe que muitos empresários ainda não perceberam a importância dessa ferramenta para o seu negócio. Então, eu até costumo dizer que 95% das empresas, principalmente em Anápolis, onde eu atuo ali, elas estão desatualizadas. Como que eu digo isso? E o que se deve a isso? Se deve, por exemplo, né, eu já constatei isso porque muitas vezes a gente chega até um local e pesquisa. Eu acabei de fazer aqui numa padaria que é o próximo, né? Padaria perto de mim. Eu estava na padaria comendo ali um salgado, muito bom por sinal, mas a padaria não apareceu na pesquisa e eu estava dentro da padaria. Então o que isso significa? Que ela está totalmente desatualizada, porque a visibilidade dela está impactada por falta de atualização. Então, em Anápolis acontece muito. Eu pesquiso ali na frente de um dentista. Dentista perto de mim. A clínica que eu estou à frente, ela não aparece. Isso acontece porque a pessoa não está tratando da maneira correta essa ferramenta extraordinária de vendas que é o Google Meu Negócio. Marcel, né? no caso dessa padaria que você estava ali,
você pelo menos já estava dentro da padaria, né? Pesquisou, ela não apareceu. Agora, quantos clientes você acha que ela deve perder por dia por as pessoas que estão ali nas redondezas e pesquisam a padaria perto de mim e ela não aparece? São muitos clientes, porque, veja, como você disse muito bem, eu E estava detalhe, dentro... por que ela não aparece? Eu fiquei curioso, tecnicamente, por que ela não aparece? Boa. Boa pergunta. Ah. Eu vou responder na sequência. Vai lá. Veja, eu falei para a moça do balcão, falei, ó, se a pessoa está na outra rua, na rua ao lado aqui, e ela de fato pesquisa uma padaria, porque ela está por aqui, ela não mora aqui, ela não conhece a região, ela ia aí nessa outra padaria, que está a 2 quilômetros daqui. Veja. Então, assim, é muito grave, ela está perdendo vendas todos os dias. E por que que ela não está aparecendo? O principal motivo é porque ela não tem relevância dentro do Google. E como que a gente aumenta a relevância de um perfil? Seguindo alguns critérios. Atualizações diárias, cadastro de produto, cadastro de serviço, resposta de avaliações dos clientes, se possível com palavras-chave, que são palavras que acionam o motor de busca do Google. E uma das ferramentas principais são os cadastros em diretórios. E o que é um cadastro de diretório? É eu pegar o nome, o telefone e o endereço dessa padaria e cadastrar ele em vários sites na internet. Tudo isso vai dizer o que para o algoritmo do Google? Ó, de fato, existe essa empresa em tal local, tal endereço, tal telefone. Isso faz com que ela apareça, entende? Então, deixa eu entender o seguinte. Interessante. Se, por exemplo, agora o Getúlio, que faz parte da Master, faz um teste aí, Getúlio. Você está transmitindo ao vivo, né? Estou transmitindo. Mas se você digitar aí negócios, por exemplo, será que vai dar o endereço da Master aqui? Será? agora é a Vamos prova dos descobrir 9. agora, eu vou fazer. Pesquisa aí. Vou viu? fazer Porque alguém agora. fez esse cadastro pra Colocar gente, assim, né? negócios Nessa perto época de aí, mim. Vamos ver. Ei, Getúlio, ficou até vermelho, né? Aí. Ó, a responsabilidade. Mas é a importância realmente disso. Eu acho que essas palavras-chave tem que dar aqui, comunicação tem que dar aqui no estúdio da TV, né? Porque as pessoas, obviamente, estão buscando isso de forma assim, informação hoje é tudo, ela tem que ser rápida e dinâmica, né? Essa perca do time na busca da informação é verdadeiramente a chave que faz você perder o negócio. Como o time hoje é fundamental para a gente dar conta de acertar essa questão, né? E nós não podemos. E hoje o mundo está todo conectado. Agora né? tem um detalhe também, Débora, que vale a pena comentar, que é a questão assim, o lado da empresa, porque eu sempre gosto de comentar com os nossos clientes que existe uma responsabilidade de ambas as partes. Em qual sentido? Quer comentar? Vamos supor que a gente todo dia faz esse trabalho de otimização, cadastro de produto, palavras-chave, mas do lado do empresário, ele não consegue boas avaliações dos seus clientes, fica um trabalho manco, entende? Porque aqui eu estou otimizando todo dia, mas eu não tenho prova social, avaliações positivas dentro do perfil da empresa que faz com que outros possíveis clientes leiam essas avaliações e se decidam por fazer um orçamento com aquela empresa. Então, eu sempre gosto de deixar isso muito claro para o cliente. Do nosso lado, a gente vai fazer essa atualização diária, mas eu preciso que você também se comprometa a conseguir boas avaliações todos os dias, porque você presta serviço todos os dias, você tem um cliente todo dia, vamos pensar em estratégias para que essas boas avaliações elas façam parte do seu perfil e isso também vai ajudar a fazer com que a empresa fique bem ranqueada. Então não é um trabalho de uma frente só. Quando a gente fala do Google, a gente tem que trabalhar em muitas frentes e o resultado de todas essas situações, boas avaliações, cadastros, vão fazer com que a empresa alavanque ali na Marcel, é pesquisa. me fala uma coisa. A maioria dos empresários, muitos empresários que estão assistindo a gente aí, eles acham que para aparecer no Google, a única forma que ele tem é o tráfego pago, é ele pagar por anúncio. Na sua opinião, isso é verdade? Como que funciona isso? Olha, Getúlio, muito boa sua pergunta. Só tem pergunta boa hoje. Ótimo, excelente. O que ocorre? Muitas vezes o empresário ele está investindo ali pesado no tráfego pago e de fato ele aparece lá no Google, né, com esses investimentos. Mas veja que detalhe importante. Existe uma pesquisa recente do Google que fala que 78% dos usuários preferem a informação orgânica do que a informação do tráfego pago. Então, muitas pessoas já sabem, os leigos talvez não, mas muitas pessoas sabem que quando está escrito patrocinado, sabe que a pessoa está pagando para aparecer. E aí a pessoa já fala, poxa, esse cara está aparecendo aqui porque ele está pagando, ele está investindo, ele está pagando para o Google mostrar. O de baixo, que não está escrito patrocinado, ele sabe que ele está ali porque ele tem boas avaliações, porque ele tem uma reputação interessante no Google. Então veja, se a pessoa investe em tráfego pago, mas não investe no tráfego orgânico,
fica um trabalho assim, 50% eu diria. Porque o 100% seria trabalhar os dois, o orgânico e o pago, para que o resultado ele seja melhor, entende? Sem contar que quando ele investe no tráfego pago e não investe no orgânico, o pago dele ainda sai mais caro, né? Porque um orgânico bem feito, ele ajuda a reduzir o custo com o tráfego pago. Exatamente. O custo por clique, ele tende a aumentar quando você tem um orgânico bem otimizado, né? Foi Muito ótimo, bom. era exatamente a pergunta, o assunto que eu ia entrar. Bom, eu vou fazer algo dentro do Google, obviamente que eu quero visibilidade para atrair cliente para vender o meu produto ou serviço e ter recurso financeiro em relação a isso. Hoje, quanto que está custando, em média, eu não sei como que funciona bem isso, essa questão por clique, porque eu já... E como que funciona essa metodologia do Google para falar que produto, que serviço, ou que horário, que valor, como que ele organiza essas questões financeiras de quanto que vale um clique? A questão do custo por clique, ele está muito relacionado ao leilão, né? Então, quanto mais oferta de palavras ali a gente tem naquela situação, mais caro fica o custo por clique, isso é natural. É como se fosse a lei da oferta e demanda, né? Que a gente tem, sempre teve aí nas teorias de administração. Então, quanto maior a quantidade de pessoas buscando ali aquela palavra, né? Mais caro ali ela tende a ficar, porque isso vai reverberar em propagandas de maneira geral, né? Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, é a quantidade de busca que vai dar o valor por clique, porque eu imaginava que era a quantidade de anúncios. Por exemplo, vamos dizer que acabei de ver a empresa aqui, o Henrique Moura, nosso parceiro da empresa de consórcio. Então, se eu trabalho com consórcio, o Getúlio também, você também, o Debré também, 100 pessoas, eu imaginei que era isso daí que ia dar a questão do valor por clique, o leilão. Quando a gente fala do tráfego pago, né, aí existem outras nuances, não é só o volume de pesquisas e não é também só o volume de pessoas que estão investindo. É algo bem mais complexo, o custo por clique dentro do tráfego pago. Então não dá para dizer que é uma vertente só que define o valor do custo, né? Agora, quando a gente fala do orgânico, aí a gente já está falando de volume de busca mesmo. Então, sim, se tem 1 milhão de pessoas pesquisando pela palavra, por exemplo, clínica médica em Goiânia, né? E se eu trabalhar essa palavra-chave dentro do perfil de uma clínica, de forma estratégica, em vários pontos ali, que as pessoas costumam pesquisar, eu vou ganhar adeptos, né, que vão ver o meu anúncio ali dentro do Google de forma orgânica. Agora, quando a gente fala do tráfego pago, é um pouquinho mais complexo, né? Então, existem outras nuances. Bacana. A grande vantagem, Wilton, que a O maioria orgânico é muito mais vantagem, então. Então, o que acontece? Hoje o tráfego pago ele é muito difundido no Brasil. Todo mundo conhece, todo empresário conhece. Porém, o tráfego orgânico, ele vai te trazer um resultado bem melhor em termos de custo-benefício do que o tráfego pago. E detalhe, hoje, por exemplo, se você investe R$50 por dia no tráfego pago, no Google, na palavra consórcio, por exemplo, se o seu clique ali for R$1, quando você tiver 50 cliques, seu anúncio some. No tráfego orgânico, não. No tráfego orgânico, a pessoa pode clicar ali no seu perfil 2.000 vezes, 5.000 vezes, 1 milhão de vezes, que você não paga nem R$1 e nem desaparece. Então, quando você tem um orgânico bem otimizado, cara, ele sai muito na frente do tráfego pago. É outro nível, ou não é, Marcelo? Exatamente. E eu até lembrei de uma Sensacional. situação que eu acho que é legal comentar com vocês. Eu sempre gosto de um storytelling aqui para explicar para o empresário de uma forma bem prática, né? O Getúlio sabe, eu tenho 5 filhos, né? 5 filhos. A turminha é boa lá em casa, graças a Deus. Não, hein? Um herói. Muito bem, muito bem. herói. A minha mais nova. Não sei como é que eu consigo cuidar dele Tá sozinho. ganhando muito dinheiro. O cara que fabrica assim criança tá Mas ganhando acho muito que esse tal do Google dá dinheiro mesmo, hein? Que é isso? E eles vão entrar na história aqui. Eu pego essas 5 crianças, coloco numa van, porque um carro não é possível, né? E vou pra praia com a galera, certo? Fui pra praia, ótimo, ficaram muito felizes lá na praia. Chegamos na praia, a gente montou um castelo de areia que eles pediram. Vamos supor que eu tivesse habilidade pra isso, né? Fiz o castelo de areia, ótimo, eles ficaram felizes demais. Papai, que lindo o seu castelo. Voltamos pro hotel, dormimos, no outro dia voltamos pra praia. O castelo tá lá? Não mais. A maré subiu, alguém pisou em cima, o vento bateu. É um castelo de areia, certo? O castelo de areia é o tráfego pago. Todo dia eu tenho que ir para a praia e construir esse castelo novamente para eu ter esse castelo visível, para eu ter visibilidade, certo? O tráfego orgânico do Google, ele é o castelo medieval.
como que a gente constrói um castelo medieval? Eu vou construindo com tijolos de pedra ali e vai dar um trabalho maior. Eu não vou construir esse castelo em 1 hora, como eu fiz com o castelo de areia. Eu vou demorar um pouco mais, às vezes meses, para construir esse castelo. Mas uma vez que esse castelo está construído, meu amigo, se você der a manutenção normal nele ali, recorrente, ele vai ficar de pé, quiçá, para sempre. Quantos castelos da idade medieval que a gente tem que estão de pé até hoje? Então, eu sempre gosto de fazer essa comparação. O tráfego pago é esse castelo de areia. O tráfego orgânico é esse castelo medieval. E eu digo para você, se você pegar o seu celular aí e pesquisar Personal Training Anápolis, você vai ver a Natália Propato no topo das pesquisas já faz uns 6 meses que ela está lá. Eu construí esse castelo medieval para ela. Não, cara, adorei essa analogia. Olha, o cara quando é comercial, Ele ele aproveita até os 5 filhos que ele Tá fez. vendo? Não é brincadeira, não. Muito bom. O cara é bom. Marcel, acho que a preocupação de todos nós assim, é primeiro fazer uma constatação daquilo, Getúlio, que nos parece óbvio, né? Ontem nós estávamos na gravação do programa e chamamos atenção para o surgimento do Uber, né, que nos pareceu na época onde surgiu que era uma coisa absurda e chegava a ser ridículo alguém entrar num carro de um cidadão que você não conhece para levá-lo de um local para outro. Era absurdo, era uma aberração, né? E aí ontem nós falamos da questão do consórcio, né? Que foi considerado inclusive começou ilegal. Em 1960 e só foi regulamentado em 2008. Era crime na época do sistema financeiro. Se nós 4 que juntarmos e fizéssemos assim, olha, esse mês a gente cada um coloca 100 mil aqui dentro e esse mês você é premiado, no outro. Lembra daquele consórcio Entre Amigos? Sim. Que originou o consórcio convencional, que é o melhor consórcio do Brasil, qualquer mesmo. HS Consórcio, do meu amigo Henrique Moura. Isso, muito bem. Aqui incrível. Não perde venda de jeito nenhum. Né? E nós falamos de algumas mudanças, como eu sempre falei que jamais compraria um carro elétrico e comprei. Né? Ontem nós estávamos entrevistando o Calbi. O Calbi é um exemplo nacional do cara que rompeu barreiras. Ele preside hoje a Federação das Associações do Brasil de Proteção Veicular. Olha só. Né? E ele começou como um sonho. Na época também as pessoas achavam absurdo também. Porque era ilegal na época, né? Ilegal até esses dias para trás. Né? E achava absurdo você não fazer o seguro do seu carro sem ser nos meios convencionais. Pô, eu citei 4 exemplos aqui que me ocorreram agora para chamar a atenção desse público, para a gente poder encerrar a entrevista desse jeito. Como que alguém no século XXI pode achar que ele pode ter uma empresa sem estar interligado nas redes sociais? Né? Como que esse cidadão pode esperar, Getúlio, prosperar, crescer e expandir, né? Ainda usando um único meio de ir lá pintar uma fachada, né? E sentar e esperar o cara, né? Sem network, sem participar de clube de network, sem navegar nas redes sociais, aí eu coloco o Google lá dentro juntamente com os demais, e ele achar que ele pode ter uma empresa aberta no final do mês, né? Então acho que é importante sempre a gente destacar isso aí, empresário, empreendedor, não tem como mais você ficar fora das redes sociais. E você precisa de bons profissionais, porque o seu concorrente terá bons profissionais desenvolvendo nas redes sociais. Marcel, assim eu agradeço a sua vinda ao programa Negócio Network, né? Agradeço aí para a gente trazer essa imagem, refletir, ponderar, debater e avançarmos nesse sentido, porque o nosso compromisso é com o telespectador que nos acompanha já há 15 anos, sempre levando informação, visão de negócio, oportunidades de negócio, né? Conhecimento e reflexão, para que ele assista o programa aqui e fale, poxa, amanhã cedo ele essa do castelo aí de esse é o nosso areia desejo aí e para o você. castelo medieval foi sensacional. Né? Então te agradeço, obrigado por vir ao programa Negócio. Eu que agradeço, sim, fiquei extremamente feliz com o convite, né? Principalmente vindo do Getúlio aqui, que falando para vocês, foi uma pessoa que, gente, aqui falo ao vivo, me ajudou demais. Eu tô há 2 anos aí no negócio e teve um momento ali que, como todo pequeno empresário iniciante tem aquela dúvida, sabe, aquela angústia, se continua ou não. E eu fui lá falar com o Getúlio e eu vou falar para vocês, me deu um direcionamento que mudou meu negócio. Então, assim, a Getúlio, aqui em rede nacional, quero te agradecer aqui, meu amigo. Deus te abençoe, não tem como não ficar com a voz embargada aqui. Obrigado, meu falando com você. Deus o abençoe grandemente. E, é uma honra poder ajudar. Agradeço demais. Gratidão né? dos melhores assim, sentimentos. Vocês Parabéns, atuam Marcel. no mesmo segmento. Parabéns, Getúlio, por ser Pois esse cara é. sensacional.
Eu já estou lendo Gentleman, Cara, foi mas um incrível. visionário, porque ele entende a importância de construção de mercado, né? Se ele ficar tentando gastar tempo, tentando derrubar o concorrente, vocês não crescerão, porque tem um mercado... Muita gente ainda tem essa oceano. visão, né? Que é concorrente. É. E na verdade, cara, Exato. é a concorrência junta que traz negócio. O maior exemplo disso é praça de alimentação de shopping. Imagina se tiver só um restaurante. Tem Exatamente. vários ali e traz muita A gente nossa pra lá. entrevista de ontem falou sobre isso. Falou, olha, pode fomentar o consórcio, porque assim, na melhor das expectativas, nós teríamos lá 25% da população que tem consórcio de carro. Mas forçando a barra para cima. Eu falei, cara, por que eu tenho que atrapalhar o cara da proteção veicular, do seguro convencional? Exatamente. Eu não preciso. Eu tenho, na verdade, fomentar para que todos venham, e a lei da oferta e da procura vai fazer, né? Em vez de eu ter 25 milhões de brasileiros, se eu tiver 50 milhões de brasileiros, o seguro vai baixar para todos nós. Exatamente. Né? Então pode, né? E aí o consórcio convencional durante muito tempo ficou tentando barrar as empresas de proteção veicular, as associações de proteção veicular. Insano, ridículo, ultrapassado, né? E a gente prega isso aqui. Parabéns para o exemplo do Getúlio, que ajuda a reforçar essa minha análise que eu fiz do mercado. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado, pessoal. Obrigado. Isso aí. Tudo bem.